Coronel, nós estamos aí num período muito, muito turbulento no Brasil, né? Discussões políticas. Nós vamos ter um ano que vem, um ano político. Nós sabemos que as coisas ficam ainda mais perigosas e mais acirradas. Nós temos visto as blitz realizadas em todas as regiões. Em Feira de Santana não é diferente. E eu acho que eu gostaria de ver do senhor qual é a mecânica de uma blitz, como funciona, como o senhor estabelece o critério para as blitz, que às vezes umas pessoas reclamam, a blitz em determinados horários, horário de pico, não é possível. Essa semana mesmo eu até fui em Salvador e num horário realmente terrível, 6 horas da tarde, uma blitz ali no meu nome, meu Deus, na Garibaldi, na Garibaldi. Ele tem uma área que eu, inclusive agora fizeram uma bifurcação que estreitou a Garibaldi e logo depois ali uma blitz. Realmente parou, a Salvador já estava parada, mas aquela blitz acabou de parar a região da Garibaldi. Bom, eu particularmente achei que aquele não era um horário oportuno para aquela blitz. Mas eu, longe de mim, de saber das necessidades de como o aparelhamento policial, o comando avalia uma instalação de uma blitz. Eu gostaria que o senhor nos desse informações nesse sentido. Gilson, eu vou começar dizendo o seguinte: eu tenho 37 anos de polícia e quando aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, que sempre trabalhei na área operacional, grandes amizades eu fiz fazendo blitz na Polícia Militar. Amigos pessoal mesmo hoje, que nos conhecemos numa blitz. E sempre no abordado de uma forma padrão, de uma forma. Então eu sempre usei aquele critério é, da, da praticidade da blitz, mais do bom senso. Então é muito importante quem está realizando a blitz ter um bom senso de entender o momento de fechamento de uma rua, o momento de engarrafamento, que causa engarrafamento em uma artéria, né? E agora a blitz ela é extremamente necessária, porque é através da blitz que a gente consegue a apreensão de armas, de drogas. Ela incomoda, incomoda. Mas como é trabalhosa para o policial estar fazendo aquela blitz, ela tem que ter também a parceria do cidadão, de ter a calma e a compreensão, porque ela se faz necessária. Em Salvador, nós temos uma realidade diferente do interior. E eu vou dizer uma coisa aqui para você que acontece em Salvador. Muitas vezes tem uma situação de um carro em fuga, que a forma de conter essa fuga é realizar blitz em determinados pontos para impedir a fuga daquele veículo, fazer com que ele vá na direção de onde ele está com uma força maior para fazer a abordagem. Então é muito complicada a situação de uma operacionalidade de uma blitz. Agora, aquela blitz preventiva, aquela blitz que a gente faz nas ruas, ela é necessária. Agora, é necessário também que o policial tenha o entendimento e o profissionalismo de estar tratando as pessoas com educação, né? A princípio não está visível um crime, você não pode considerar todo mundo um malfeitor. Então, essa forma de tratar é que é o grande diferencial, porque muitas pessoas que reclamam da blitz, essas pessoas reclamam muito da forma como são tratados pelo profissional da segurança pública. E a gente trabalha muito essa situação nas escolas, no sentido de mostrar que você pode ser rigoroso na parte técnica do abordar, mas sem detrimento do sentimento de qualquer que seja a pessoa. Então esse diferencial aí tem que acontecer sempre. Agora, temos que trabalhar o melhoramento da blitz, da forma da blitz, mas a blitz ela é necessária. Ela é extremamente necessária. Como eu falei para vocês, são 239 armas de fogo apreendidas de feira. A gente não apreenderia a arma, ninguém vai entregar a arma para a polícia. A gente apreende porque é feita a blitz, né? São mais de 700 casos de apreensão de drogas. Então, a blitz ela é necessária. Agora, temos que trabalhar as duas partes. A paciência e a compreensão do cidadão e o profissionalismo do policial militar. E como o senhor disse, o bom senso e em determinados horários, Com momentos, certeza. situações, você perceber quem está ali comandando aquela blitz ali, ter uma
uma noção exata do que é oportuno. Só se a situação realmente exigir, senão você não tem por que causar engarrafamento para as pessoas. Bom, Miro, alguma pergunta aí para o comandante? Tem a Fica a bancada participação aqui. do ouvinte aqui também. Então vamos aí, o ouvinte. 75 do Fala Polva, Ana Paula. Parabenizar aí pelo trabalho do coronel e perguntar a ele fala aí tanto de apreensão, né, de armas, o que é que ele acha aí dessa nova política do governo de querer liberar armas, flexibilizar, né, para a população. Olha, eu sou a favor de mudança. Eu acho que o que estava acontecendo não estava dando certo. Tanto que a criminalidade aumentou, e aumentou. Eu acho que o cidadão de bem tem que ter sua arma em casa, sim. Porque a arma hoje ela só é encontrada nas pessoas que cometem crime. A arma é um instrumento para o criminoso. E eu entendo que o criminoso, sabendo que dentro de uma residência tem uma arma, ele não vai de encontro a essa situação. Então, sou a favor, sim, até porque a lei ela não é aberta para todos, tem que ter critérios para se adquirir. E o nosso maior problema é a consciência das pessoas, é a responsabilidade, é a educação. Nós temos que ter educação para cumprir as leis. Quer seja lei de trânsito, quer seja qualquer que seja ela. O nosso problema é a educação do cumprimento das leis. O desrespeito à vida do cidadão é muito grande. Rapaz. A pessoa hoje mata por situações elementares, por causa de um celular, porque teve qualquer situação de constrangimento. Então, o respeito à vida, ele tem que ser botado em pauta e ser enaltecido. Você vai no presídio hoje, você conversa com cada elemento que está ali dentro, e eles comentam a vida criminal deles de uma forma como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não tem um dom maior do que a vida da pessoa. Então, hoje quem está armado é o bandido. Eu acho que tem que armar o cidadão de bem para ver se inverte, porque armando o bandido não deu certo. Os índices que o senhor tem percebido, os casos concretos, obviamente que há casos de homicídio, de feminicídios, mas estatisticamente o que há é assalto à mão armada, assassinatos com arma no bandido, pelo menos assim imagino. Primeiro a ser considerado é o grande envolvimento da droga, né? O fator droga. É o maior causador de homicídio. E aí eu digo a você, o tribunal da droga, esse é cumprido. Você comprou, não pagou, você morre. Né? As nossas leis, o criminoso tira a vida de um cidadão de bem, ele é preso por um período, depois ele está solto, volta a cometer de novo. Nós perdemos pessoas aqui que são responsáveis por mais de 16 homicídios em Feira de Santana. Né? Então, eu sou totalmente adepto e do pensamento que nós temos que endurecer as leis. Nós temos que ter leis mais pesadas. Para o pai voltar a educar o filho, e o filho voltar a respeitar o pai, o aluno voltar a respeitar o professor. Porque se não tiver punição, fica do jeito que está aí. As pessoas pedem respeito à vida do cidadão, das pessoas. Rouba por uma moto, mata a moto, não é para ficar para ele não, apenas para cometer um roubo mais na frente. Então, eu sou a favor dessa coisa. Mais aí participação popular. Tem sim, disso. Aliás, eu tive até a oportunidade de conversar com o coronel sobre algumas situações de blitz, que as pessoas têm reclamado sobre carros. O pessoal tem dito, coronel, que muitas blitz têm sido para apreensão de veículos. Vamos ouvir o ouvinte que participa do nosso programa, faz esse relato e depois você faz esse contraponto exatamente sobre a questão já abordada com o senhor. Bom dia, feira. Aqui é Michel Reis, feira 10. Sinto muito, comandante, dizer o senhor, mas essas blitz são feitas em horários, para mim, inoportunos. E, no meu ponto de vista, é só para prender carros atrasados. Eu não me lembro de uma blitz ter prendido um traficante, um ladrão ou entorpecentes aqui em Feira. É apenas só para recolher carros e motos dos pátios.
Bom dia, Dilce, equipe. Bom dia, Feira. Como sempre, estou ouvindo o rádio, a programação de vocês, as questões de todos os dias, ouvir porque traz muito conteúdo e conhecimento para mim. Soma mesmo, é um programa que soma para meu conhecimento. E sobre essas blitz que vocês estão falando no momento, eu fui vítima. Eu comprei um carro novo, tinha 6 meses de uso. Minha carteira em dias, nunca tomei multa e estou dando na Getúlio Vargas. Fui jantar com minha filha. No momento que fui jantar, roubaram o selo de minha placa. E você não vai sair de um restaurante e ficar conferindo se roubaram o selo de sua placa. E aí, quando eu fui abordada na Blitz, tranquila, eu até achei interessante. Eu falei para minha filha, nunca fui abordada a primeira vez, minha carteira é de 92, a primeira vez que eu fui abordada. Quando me abordou, eu dei o documento e aí o cara foi e falou que eu teria que descer do carro, porque eu estava com problema. Eu fiz problema? Qual problema? Aí ele foi e falou que eu estava sem o selo da placa. Aí eu disse, poxa, eu fui roubada, porque não existe voto de emplacar sem selo. Eu tentei argumentar, mas o cara que estava na Blitz, lá dentro de um carro que fica autuando e lavrando, ele foi grosso comigo, ele me disse que era para me calar a boca e que se eu continuasse conversando, que ia prender meu carro e que eu estava tendo sorte, que no momento ele não estava prendendo meu carro. Mas aí, enfim, pegou minha carteira, deteve minha carteira e me deu um documento para isso era sexta de noite, me deu um documento para mim só na segunda-feira pegar o documento lá no batalhão para ir botar o selo e rodar com o carro. Ou seja, se eu tivesse outro carro, que é o meu caso, eu não pude mais rodar no final de semana porque ele aprendeu minha habilitação. Então eu vi uma série de irregularidades, sabe? E se você abrir a boca, ele te ameaça e é pior. Um caso pontuado, os dois assuntos têm correlação, não é? O primeiro ouvinte falou sobre as blitz que teriam o objetivo de levar os carros, né, de arrecadar carros, arrecadar taxas, e essa senhora, e possivelmente o áudio não estava muito bom porque ela gravou no momento que eu pegava o som, inclusive, dos nossos comentários em fundo. Mas acho que o coronel entendeu, deu para ouvir, né, coronel? Eu ouvi perfeitamente, Gilson. Como eu falei para você, Gilson, o policial que está em uma blitz, a gente gostaria que todos fossem iguais e que todos realmente aprendessem as melhores lições, que é aquela do bom senso e aquela de educação. Para mim dizer que uma pessoa está com veículo irregular, eu não preciso maltratar ninguém, nem ser mal educado com ninguém, né? Mas infelizmente a gente não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo e também a gente não manda na cabeça de todo mundo. O que a gente diz sempre é que qualquer pessoa que seja maltratada ou que seja ofendida em uma blitz, nós temos uma corregedoria que é atuante. E a gente faz questão de ouvir essas pessoas, até para que não resolva o problema, não vai trazer de volta aquele sentimento de humilhação ou de tratamento mal dado, né? Mas a gente procura corrigir para evitar que a coisa continue acontecendo. Então o que eu posso fazer é sugerir que qualquer pessoa que se sinta ofendida, que se sinta maltratada, que nos procure e nós vamos lutar as providências. Eu garanto que as orientações e aquilo que é ensinado para o policial é o geral para todos. E ninguém na escola aprende a ser mal educado, nem ter um trato com uma senhora dentro de um carro, com o trato de um filho, ou de um casal, ou de uma pessoa que é conhecida na cidade, né? E é por isso que esse diferencial de tratamento, quando você quer um policial que mora num lugar, que conhece as pessoas, é com essa finalidade. E muitas vezes a gente vê que não isso acontece. Quanto à primeira indagação, de que a blitz é visada para carro, não é que a blitz seja visada somente para carro. Ela é visada numa totalidade, mas por que pareça, um dos maiores fatores que tem de irregularidade é o carro, é a moto. Feira de Santana é campeã em roubo de carro na Bahia. É campeã em roubo de moto na Bahia. De moto adulterada, de moto que vai para leilão, que deveria ser providenciada toda uma nova documentação e não é feita. E aí, eu cito até, inclusive, veículos que são apreendidos em poder de alguns policiais, como aconteceu. Está circulando aí um áudio de um patrulheiro da Polícia Rodoviária Federal, onde ele narra uma quantidade de veículos
irregulares que foi encontrado de posse de policiais. Então eu não posso, fiscalizar você e eu mesmo estar errado. Eu vou perder minha credibilidade. Mas são situações que nós temos que encarar, não temos que omitir, pelo contrário, temos que enfrentar. Não é verdade? Então nós temos que fazer com que a Blitz ela seja transparente da melhor forma possível. Então o documento está errado, tem que ser orientado, tem que, se tiver que acontecer a aplicação da lei, tem que ser feito, até porque não somos nós que fazemos as leis. A gente não fiscaliza pagamento de PVA ou de licenciamento, porque fomos nós que inventamos. Quem inventou é quem está lá, votado pela maioria. Então são leis, e aí causa toda essa situação. No caso específico dessa senhora, foi o selo, né? O carro dela estava sem o selo da placa, né? Essa é uma irregularidade passível da apreensão do carro junto com a habilitação dela? Isso, eu entendo que hoje nós temos hoje um mecanismo muito forte que é o celular, que nós temos aplicativos que com o celular você consulta qualquer veículo, qualquer carteira de habilitação. Então, se eu tenho ali a forma de consultar que aquele veículo é daquela pessoa, que houve uma situação independente dela, aí vem aquele trabalho, nós também somos relações públicas, nós também somos orientadores de uma situação que está irregular. Eu entendo que o objetivo não deve ser somente reter carro, botar a pessoa para pagar multa. Porque quando eu abordo uma pessoa e eu mostro que está com o documento vencido, ou chamo a atenção de uma placa, um selo danificado, eu já estou punindo aquela pessoa. A pessoa já está sendo parada, já está sendo abordada, né? Então já é uma punição. Então, como eu digo para você, hoje a gente tem como checar um carro, hoje você está com o documento vencido, você vai no banco, paga, mas o policial recebe aquilo ali online, a obrigação dele é liberar o carro. Mas se você me disser que tem muitas pessoas que reclamam porque o policial não liberou, eu digo a você que acontece. E o que eu peço é que essas pessoas nos procurem, porque aí a gente identifica o dia da ocorrência, o dia da blitz, que foi os policiais, e vamos tentar corrigir. E dependendo da abordagem, a pessoa que aborda... Eu vou citar um caso comigo. Fui para a Praia do Forte. A minha habilitação, ela disse que eu tenho que dirigir com óculos de grau. E realmente, nesse dia, eu fui para a Praia do Forte, tinha o óculos de grau, mas saiu o sol, aquele litoral, 9, 10 horas da manhã, 11 horas, e o policial parou lá, uma abordagem, olhou, o seu documento está ok, mas o senhor está dirigindo com óculos escuro, e a sua habilitação aqui diz que o senhor tem que dirigir com óculos de grau. O senhor está certo, amigo, o senhor me desculpe, mas eu tenho um óculos de grau. Ele disse, olha, o senhor bote o óculos de grau do senhor, use o seu óculos de grau, né? E realmente eu estava com óculos de grau, que sempre faz um sol, o senhor olha o óculos de grau, mas não faça isso, o senhor pode ser abordado lá adiante, que é uma infração. Mas muito obrigado, não vou multar o senhor, porque o senhor está bate em mim. Aquilo ali eu fiquei, rapaz, aquilo ali marcou na minha cabeça, que nunca mais eu andei com óculos escuro quando eu estou dirigindo. Eu fiquei, sempre me lembro daquele fato. Quer dizer, uma abordagem didática, educada e funcionou. Que talvez se ele fosse me multar, talvez a multa que ele irrita, paguei uma multa porque eu estava com óculos escuro, fica no subconsciente das pessoas. Então por isso que eu digo, uma abordagem educada. Meu irmão foi policial rodoviário e me contou um episódio muito grande. A vida da gente, às vezes até, eu ia passando no posto de Milagres, 10 horas da noite, chovendo, um carro. Meu irmão parou e o carro tinha um farol apagado. Aí ele parou, viu o documento, o indivíduo se deu o documento, daí ele disse, olha, agora o senhor não pode seguir viagem, o seu carro está com o farol queimado. Mas, meu amigo, eu preciso chegar em Jiquié, assim, que eu vou para um evento, sei lá, e tal. O senhor não pode, o senhor está com a sua família, é um risco, mas eu estou sentindo a necessidade do senhor. Vamos fazer o seguinte, pegou ele, voltou na viatura, no carro dele, vamos lá no posto ficar, não sei hoje ainda, para ficar um pouco distante da cidade. Foi lá, procurou um eletricista, meu irmão trouxe um eletricista com ele comprou a lâmpada lá, foi lá, trocou o carro, siga viagem. Aí ele disse, como é o seu nome? Aí meu irmão está identificado, ele disse, eu sou o senador, o deputado, sei lá,
é um deputado, é um senador. E ele disse, vou fazer uma referência do senhor lá no meu Congresso Nacional. Chegou na outra semana, ele fez uma referência elogiosa à atitude. Seu nome era um senador da República. Estava aí com a família, você está entendendo? Então você nunca sabe o que é que pode. Resultado, você sabe o que aconteceu? Meu irmão depois precisava de uma substituição de sair de Milagre e já na ficha dele já constava um elogio, porque lá não sei como foi para os anais da Polícia Rodoviária Federal, meu irmão conseguiu uma transferência muito mais rápida do que sem pedir favor a ninguém. Foi para Salvador, transferido para Salvador. Então, aquilo é um exemplo de, sem passar modéstia, foi meu irmão, né? Eu recebo todo ano o Renato Azevedo, que mora nos Estados Unidos, foi jogador de futebol. Um fato bem semelhante assim, meu irmão, não, você vai sair daqui com o seu carro consertado, mas numa hora dessa ligou para não sei para onde, veio um mecânico, conserta o carro. Quer dizer, o policial pode fazer um papel social muito grande, não é? E acaba ele sendo uma pessoa reconhecida publicamente e o tratamento funciona. Não, sem falsa mulher, foi com o irmão meu, mas só citando um exemplo, ele está aposentado hoje, policial rodoviário federal, mas isso conta na vida profissional da gente, coronel. Com certeza. Quando eu iniciei dizendo a você que fiz muitos amigos através de Blitz, é porque a forma de tratar, realmente eu conheci pessoas, por exemplo, eu fiz uma abordagem, você conheceu, ao final do Cecílio Queiroz, em uma Blitz. A forma como eu tratei, ficamos amigos. Dr. Jorge Evanda, um juiz de direito, quase desembargador. Eu parei numa operação entre Vazedo e Amargosa, não conhecia, e a forma de tratamento fez com que depois ele voltasse a me procurasse o comandante, elogiasse toda a equipe que estava ali. Então, não que a gente precise ser bonzinho demais, não, mas não custa nada você tratar as pessoas. Não tem nada melhor do que você estar precisando e você ser amparado. Ainda mais que tem um ditado que diz que a melhor coisa é não precisar nem de médico nem de polícia. Então, quando se precisa de médico de polícia, é realmente porque precisa e porque precisa ser bem tratado. Não é verdade? Então, essa é a nossa máxima. Mas tenha certeza que ele trabalha com esse foco de melhorar esse relacionamento, de melhorar esse atendimento nosso. Mas a Blitz ela se faz necessária, mas também se faz necessário esse melhoramento por parte do atendimento. Comandante, 190 ajuda realmente, funciona o 190? Ajuda muito, Gilson. E aí eu vou até aproveitar para dizer a você que segurança pública não é só a polícia. A participação da sociedade é muito importante. Hoje nós temos que mostrar claramente que tem que ser todos juntos. As pessoas não podem ter receio de ligar para o 190, de reclamar, de dar características das pessoas. Aqui em Feira de Santana, por exemplo, acontece muito crime nas ruas e você não consegue informação pelas pessoas de dados do suspeito ou do autor. Nós temos que entender que todo fato violento diz respeito a todo mundo. É um problema de todos, não é só da vítima e nem da polícia. E quando você liga por 190, quando você vai na delegacia registrar queixa, os dados estatísticos mostram que no futuro você pode fazer um balanceamento de toda a situação daquele elemento. Por exemplo, a gente questiona muito da audiência de custódia. Mas a audiência de custódia não leva o histórico de quantos roubos aquele elemento fez, em determinado momento, né? Situações. Então, é interessante que tenha um histórico que mostre quantas vezes aquele elemento assaltou, roubou, ele cometeu crime, para que a gente possa realmente dar dados para quem vai julgar com elementos na mão. E às vezes as pessoas têm um elemento na rua, praticam vários roubos, tomam vários celulares e as pessoas não dão queixa, ou porque não querem ir na delegacia, ou porque não quer usar o 190. Mas toda ligação é registrada, todo fato vai para a estatística e nos ajuda muito na aplicação da nossa personalidade. Comandante, nós temos muitas perguntas ainda, não temos muitas perguntas, mas vamos fazer o seguinte, eu pediria ao comandante, o senhor hoje com a sua agenda, se tiver muito apertada, a gente encerraria a entrevista com o senhor, embora deixando muita coisa pela frente. Mas fica a seu critério. Não, fique à vontade. Então o senhor pode ficar até o final do programa, não pode? Pode. Pronto, 9 horas. Se o senhor tiver algum compromisso, fique.
A gente segura aqui. Pode ficar Fique à tranquilo. vontade, porque É uma oportunidade boa estar viu? aqui com vocês. Nós com vamos certeza. chamar Alexandre Garcia.